Para uma pecuária de engorda, principalmente, gente, nós precisamos ter a dimensão de a gente estar ganhando por dia. Olá, amigos, tudo bem? Hoje, peso do lucro. O que é peso do lucro? Uma propriedade, quando trabalha com animais, é muito importante que a gente pese o animal. Aí tem aquela questão, alguns não vão ter condições de ter uma balança. Existem as fitas, fita métrica, que tem uma precisão muito boa também para fazer esse trabalho. Mas é importante a gente acompanhar o animal, ver se ele está crescendo, né? Se ele está aumentando de peso, se ele está tendo um ritmo de crescimento, para a gente também poder mexer na dieta dele, né? Melhorar a alimentação, mudar a alimentação. E muitas vezes você vai perceber que o animal parou de engordar, parou de ganhar peso. E às vezes é uma doença. Então, pesar às vezes é um termômetro para que você saiba como é que você está andando. Para frente, para trás, está acertando ou não. Nós aqui com condições que a gente produziu uma balança aqui. E sobre essa balança eu queria falar para vocês como a gente tem que planejar. Planejamento. Eu venho falando várias vezes para vocês, planejar. Então a gente poderia comprar uma balança pronta. Mas a gente precisava de uma balança, precisava de um brete. Então essa balança aqui ela tem múltiplas funções que foi pensada justamente para isso. Para tudo que eu preciso fazer. Começando por aqui. Eu tenho uma vaca que já tem prenhez, ou preciso fazer algum procedimento, né? Então aqui eu tenho uma porta, não está pronta ainda, uma porta aqui que eu tenha acesso a fazer qualquer tipo de manejo na parte traseira do animal. Isso é importante, porque às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Eu tenho o animal contido e o animal está aqui dentro e eu consigo manejar ele aqui, né? Seja na inseminação, seja numa conferência de prenhez, seja em algum exame clínico que tenha a se fazer, você tem essa possibilidade. Então ela não só é uma balança. Aí também, pensando em outros detalhes, gente, a gente também planeja tudo que você precisa na propriedade. Aqui então eu consigo ter a condição de ter um bezerro lá no meio e manejar o bezerro. Então essa é uma balança que não está 100% pronta, gente, mas ela está pensada em todos esses detalhes. Então o bezerro que está lá dentro, ele fica contido nessa posição aqui. Então essa regulagem aqui, ela vai ser uma regulagem que vai conter o animal na sua extensão de largura. Aqui ainda falta na balança, né, travar o animal para ele não se locomover para frente e para trás. Então isso vai, as travessas que vão aqui. Outra coisa importante é você ter, essa balança está erguida, gente, tá? Então quando está no chão, depende da altura que você precisa fazer um procedimento, você poder movimentar aqui, ó, retirar aqui e você ter o acesso aqui de uma delas. Um local específico para uma vacina, para um manejo, né, de carrapato, de berme, aquilo que você precisa fazer. Você tem esse manejo aqui. Tem um manejo aqui. Lembrando que a balança está erguida, tá? Então seria nessa posição aqui. Então aqui você tem várias opções para determinado animal ou determinado procedimento que você vai fazer. Então a balança, gente, ela tem que ser pensada para tudo. E pesar o animal por quê? A gente precisa ter uma noção sobre o animal, se o animal está me dando lucro, qual é o ganho que ele está me dando. E aqui, como nós temos um projeto que chama-se Caminho da Engorda, nós precisamos mostrar para vocês o que cada capim representa, se ele vai dar um resultado positivo ou negativo. Então, a partir desse momento que a gente precisa mostrar o resultado, a gente precisa de uma balança. Então a propriedade está finalizando aqui agora, para a gente começar esse projeto então do Caminho da Engorda, na parte da engorda. Os animais estão terminando a fase de crescimento e vai chegar o momento da engorda. Balança tem aqui a sua entrada e saída. E para o animal não ter medo da balança, o que a gente vai fazer é colocar aqui um coxo nessa parte dianteira. Então a gente vai manter essa balança dessa forma aqui, ó. A gente mantém a balança totalmente aberta. A gente coloca um coxo aqui. Abre lá e deixa o animal comer. De vez em quando você deixa o animal comer aqui. Você incentiva o animal a vir comer aqui dentro da balança. Sem ele perceber, ele está se acostumando com esse ambiente aqui. Para que o dia que você tenha que usar a balança, ele não tenha medo da balança. Então, gente, o animal, ele comendo aqui, tendo coxo aqui, de vez em quando ele entrando aqui, sem ser um procedimento, ele não cria tanto medo. Porque se você só leva o animal aqui para dentro, no momento que você vai aplicar uma injeção, no momento que você vai fazer um procedimento de aplicar um spray numa bicheira, num carrapato, né? Você cria para ele como se aqui fosse um ambiente ruim. Ao contrário disso, a gente tem que trabalhar no sentido de que ele não sinta isso como ruim. A gente coloca o coxo aqui, ele vem, come, ele vai ter a entrada e a saída daqui como uma coisa normal.
Então ele não vai se assustar tanto no momento de entrar, ele não vai enxergar isso aqui, marcar na cabeça dele que isso aqui é uma coisa ruim. Então aqui na propriedade nós fizemos esse projetinho aqui para ser um instrumento que ele tenha várias funções. Então aqui a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para uma pecuária de engorda, principalmente, gente, nós precisamos ter a dimensão de a gente estar ganhando por dia. Se aquele capim está dando o resultado que a gente quer ou não. Então uma dieta ela é importante, que a gente tenha esse controle. Mas eu não tenho dinheiro para comprar uma balança. Gente, não precisa comprar balança. Como eu expliquei antes, existem fitas no mercado, valor bem baixinho, que você vai medir o animal no lugar certo e a precisão é de 90%, 95%. Então, você tem um acerto bastante grande. Dá para conviver com aquilo que a gente pode. A vida é assim, a gente tem que se adaptar ao que dá. Aqui a gente tem condições de fazer, a gente está fazendo. Para alguns vai servir a ideia, serve. Poderia comprar pronta, Ricardo. Tem balança pronta que faz quase tudo isso aí. Tem, gente, tem tronco e balança que faz quase tudo isso. Mas como vocês sabem, o prazer de fazer, de você ter o que você fez na sua mão é diferente, né? Então você sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? A gente gosta de ter assim, ó, eu fiz, eu desenvolvi. Então, para mim que trabalha com engenharia, para mim que desenvolve projeto, né, é muito importante você poder ter o desenvolvimento de alguma coisa. Não fiz sozinho, né? É o funcionário que executou as ideias, mas é por aí. Algumas ideias foram dele, né? Então assim a gente vai juntando. O mundo é assim, o mundo a gente tem que somar. E pesar o animal é somar, porque você tem que somar dia a dia lucros, dia a dia ganhos. E para isso tem que saber se você está ganhando ou está perdendo. Então pesar o animal é muito importante mesmo, gente. Até para você detectar uma pausa de crescimento, uma pausa de ganho de peso, que vai trazer para você o pensar, é alguma doença? E você vai fazer uma investigação e daqui a pouco descobre que tem uma coisa errada ali e consegue corrigir a tempo. Porque às vezes tem coisas que, se você não corrigir a tempo, você perde o animal. Então, o peso do lucro é você estar atento sempre ao peso do teu animal, ao crescimento, ao desenvolvimento. Esteja perto do animal, esteja sempre observando em cada detalhe, porque são os detalhes que vão fazer a diferença entre o lucro e o prejuízo em qualquer propriedade. Certo, gente? O vídeo hoje era principalmente sobre isso, pesar animais. E você pesar animal é muito importante para vários aspectos. Não só para saber se você está ganhando ou perdendo, mas para você prevenir várias situações que podem acontecer na propriedade. Inclusive, o teu animal de leite também é importante você ir pesando ele para ter uma ideia de como é que ele está, a saúde dele. Não só na prenhez, mas toda a vida dele. Certo, gente? Até o próximo vídeo.